o grande segredo da vida, assim, é a gente olhar pra gente lá atrás e ver o que a gente é bom, né? E isso é um exercício até que o Joel faz muito com as pessoas, né? Às vezes Aham. até um cara que já é empresário, que já tá super bem, mas às vezes não tá tão satisfeito assim, ou se questiona em algum momento, ele fala, cara, volta lá atrás e vê o que era bom. E aí eu comecei a fazer essas perguntas para as pessoas que eu conhecia pra entender no que eu era boa, eu não sabia. E aí todo mundo falava, nossa, você era muito boa falando. Quando tinha que falar qualquer coisa e as pessoas estavam complicando muito, você pegava aquilo que era muito complicado e transformava de uma forma mais simples. Então eu acho que desde pequenininha, assim, que eu fazia teatro, eu fazia aula de dança, eu fazia tudo, eu acho que eu me colocava à prova das coisas. Eu não sabia muito como fazer, mas eu ia fazendo, né? A gente vai trocando o pneu com o carro andando e Isso uma aí. hora dá certo, entendeu? Então eu acho que a comunicação veio muito porque eu já tinha uma veia ali, mas eu consegui desenvolver muito ela, porque eu queria saber se era aquilo que eu era boa mesmo. Perfeito. E beleza, essa parte da infância, né? Muitas, até teatro você já fez, já interpretou, dança. Então, como eu disse, a comunicação realmente está na sua veia. Beleza, mas chegou um momento em que você até mesmo se questionou se era isso mesmo que você queria. Talvez você tivesse pensado em seguir por uma carreira paralela. Como é que foi esse momento? Qual foi a carreira de medicina, por exemplo? O que passou pela sua cabeça? O que aconteceu? Pois é. Quando eu era mais nova, eu tinha 16 anos, assim, começou a época de vestibular. Então, na minha cidade, assim, que era no interior, era, assim, um grande evento a pessoa chegar aos 16, porque já tinha que começar a estudar e fazer tudo. E na minha escola era muito para vestibular. Então, eu estudava muito, à tarde eu estudava de novo, eu ficava lá, era como se fossem salas, assim, você ficava tirando dúvidas, assim, fazendo e refazendo provas. Então, eu fazia muito, estudava muito, eu era bem CDFzinha, assim, eu gostava de tirar nota Uhum. boa. Mas também eu era aquela pessoa super animada, que eu tava com a galera do fundão, eu tava com todo mundo, mas eu era CDF ali na hora da prova, eu estudava muito. Só não posso dizer que eu era muito boa em matemática, porque matemática, química e física, as minhas recordações não são boas. Não são boas. Mas tá tudo bem, Mas mas tá tá tudo tudo bem, bem. porque eu não trabalho com isso. Então, Tá- ok. Então, o resto todo era, tipo, muito CDF e esses outros aí eu chegava perto. E aí eu comecei a estudar muito porque eu queria muito passar no vestibular. E aí eu queria passar para a faculdade pública. E aí chegou um certo momento que eu falei, nossa, eu vou continuar estudando para chegar no meu objetivo final, que era esse. E aí eu comecei a ver todo mundo da minha escola ou fazia engenharia ou fazia medicina. É, normal. Normal, né? Tem os do direito também. Ainda tem os do direito, inclusive a minha família toda de advogados. Então Que pensa, isso, sério? exato, pai, avô, tio, todo mundo. E aí eu falei assim, não quero advocacia, porque eu já vejo isso aqui no meu mundo, já é esse, não quero Não isso quero pra isso pra mim. mim. Engenharia com matemática não ia rolar. E medicina foi o que me sobrou ali. Eu falei assim, não, eu vou ser médica, vou ganhar bem, vai ser ótimo pra mim. E aí eu lembro dos meus pais falando assim, você pode fazer o que você quiser, você só tem que ser feliz. E isso eu acho que foi uma coisa muito boa dos meus pais, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas têm uma pressão, assim, dentro de casa e tudo mais, e eu não tive essa pressão. Eu só tinha a pressão de seja a melhor pessoa no que você decidir fazer. E eu achava que eu ia fazer medicina, e aí quando eu comecei a estudar, assim, eu falei, se eu olhar para uma seringa, não vai dar certo. Então, não é muito esse meu universo. Nossa. E aí eu tomei a decisão, assim, de fazer vestibular para comunicação, porque era exatamente isso que eu gostava de fazer desde nova. Então, eu gostava de trabalho da escola, eu ia sempre lá. Então, eu adorava essa parte. E aí eu comecei a estudar para isso, passei no meio do segundo ano do ensino médio. Tive que fazer um supletivo para ir para o Pra Rio poder de acelerar Janeiro. essa conclusão. Exatamente. E aí fui pro Rio de Janeiro para estudar. Fiz SPM, trabalhei em comunicação, publicidade, jornalismo, tudo. E foi uma grande realização para mim.